Ok, mais uma vez com vocês aqui ao vivo pela TV Horizonte. Lembrando que nós estamos de segunda a sexta. O programa começou terça-feira, muita gente ainda nos descobrindo, redescobrindo a nossa presença aqui. Nós tivemos esse mesmo programa durante 13 anos aqui na casa, graças a Deus, com muito sucesso. Lançamos muitos amigos que hoje estão aí no mercado trabalhando. Queremos lançar outros, virão jornalistas novos, com cabeça bem arejada, né? Tipo Vinícius, assim, né? Nós estamos mais velhinhos, né? Nós não estamos na curva já, né? Né? Eu quero sempre ter uma mulher aqui na bancada, porque a mulher está sabendo futebol tanto quanto nós, ou mais, né? Futebol feminino está arrebentando. Aliás, outro dia teve um clássico, né? O Cruzeiro ganhou de 2-0 do Atlético. Primeiro clássico, né? Atlético, e o América Cruzeiro. também está bem. O América tá bem, sim, tem equipe feminina. Segundo lugar, o América está bem. Então, a gente quer a sua participação, porque é muito importante. O Rodrigo José diz aqui, o Cruzeiro é cabuloso e não cai não, viu? Um abraço. Mas ninguém falou que o Cruzeiro vai cair não, hein, Rodrigo? Tropeça, mas não cai. Pode tropeçar, mas não vai cair não. Eu também espero que não caia realmente, porque não merece. Bom, o presidente do Atlético hoje, depois de longa data, deu uma longa entrevista, aproveitar a palavra longa, depois de longa data, deu uma longa entrevista, falou sobre tudo, sobre dívidas, etc e tal, sobre renovação, enfim, uma entrevista de mais de uma hora. E eu acho que o Atlético precisa realmente de uma puxada de orelha, né? Você vê, por exemplo, Toninho, que a pessoal da base, eu ontem até citei aqui que alguns ex-jogadores foram contratados, o próprio Reinaldo, que é meu amigo, respeito muito, está lá. O Éder começou a trabalhar com a categoria profissional de cima, né? Sim. E tem outros jogadores lá e tal, e a coisa não rendeu como a gente esperava, né? É preciso fazer igual o Flamengo. O Flamengo tem quantos jogadores que nasceram lá dentro? Tem. O que acontece é o seguinte, às vezes você para no tempo, ou seja, será que o ex-atleta, ele fez educação física? Ele fez um curso de gestão? Fez alguma consultoria? Ele fez um estágio no outro time? Participou de algum... Ou seja, a gente dá um corte aqui, não é só porque foi ex-jogador... Não, porque o Atlético é movido de emoção. O Cruzeiro é de razão. O Cruzeiro não vai contratar o Toninho Almeida para pôr na base se não tiver um curso superior em educação física e tiver uma capacidade de educar aqueles jogadores, não ser o técnico, né? E o América é saudosismo. Não age de uma maneira real. Esses três fatores. O Atlético é assim. Foi ídolo, está lá, vamos contratar, mas ele está preparado para isso? Não estou citando nomes, não estou falando nada. Existe uma preparação para você dirigir a base, principalmente infantil. Quando o Levi me levou para o Atlético, para a categoria de base do infantil, ele falou, Toninho, você é mais educador do que técnico. Então você pega o infantil, o Luizinho, o juvenil e o Marcelo, o junior. Nós fizemos um belíssimo trabalho. Tem de se encaixar no perfil, no caráter, no passado, mais até no presente. Sim, sim. Ter conhecimento de dar uma palestra para os meninos, de mostrar o caminho, de educar. Isso, a base é importantíssima. O Flamengo trabalha desse jeito. Eu acho que o grande problema hoje dos clubes mineiros, e aí eu vou focar aqui no Atlético, é essa falta de captação nas categorias de base. O Atlético está fazendo uma mudança, contratou um profissional para coordenar agora a base, o Chávari. Ele está fazendo até uma metodologia diferente do que vinha acontecendo. O Atlético está contratando muitos jogadores dessa categoria de transição, jogadores de 20 anos que estavam em outras equipes, para tentar lapidar esses jogadores e colocar no profissional. Agora, a gente daqui a pouco vai falar mais daqui a alguns dias sobre o Campeonato Mineiro, que vai começar, né, ano que vem, está sendo decidido essas situações de regulamento. Eu acho que o Atlético tem uma grande oportunidade de utilizar o Campeonato Mineiro como laboratório para tentar revelar esses garotos. Sub-20, sub-23. Pegar essa equipe mesmo, mas bancar, né, Toninho? Porque aí vem uma primeira derrota, segunda derrota, aí muda de ideia, vão colocar os profissionais, tem que bancar. O Atlético é muito grande para revelar tão poucos jogadores como vem sendo nos últimos anos. Atlético Cruzeiro. Cruzeiro também. A gente vê o Cleiton, por exemplo, uma questão de necessidade, mas é um baita goleiro, já está despertando interesse de outras equipes. Mas é sempre por uma questão de necessidade. O Atlético precisa caprichar, precisa planejar melhor suas categorias de base para suprir essa carência financeira. O presidente disse hoje na entrevista dele, sabemos quem não vai continuar, sabemos quem vai ficar e quem vamos buscar, ou seja, já está mostrando que vai contratar alguém, né? Os garotos que vão subir. Dinheiro para aquisição de jogadores não temos. Então, se não tem dinheiro para aquisição de jogadores, como é que vai buscar? Ficou meio
Controverso isso aí, né? Vamos fazer escambos, a velha prática da troca. Eu não sei se ainda funciona esse tal de, vamos ver, aquele termo antigo, né? Troca-troca. Fluminense, será que troca-troca no Fluminense futebol foi funciona? Feliz nisso. Só Fluminense, naquela época do Gil, do Búfalo Gil, aquele, lembra? Sim, sim. Fez um troca-troca violento, jogadores do Flamengo pro Fluminense. O Atlético fez isso recente com o Palmeiras, veio uma turma do Palmeiras, veio o Roger Guedes, veio aquele Eric, que depois foi pro Botafogo. Precisa saber costurar bem essas negociações. Roger Guedes, por exemplo, era um baita jogador, o cara deu super certo, mas o Atlético não tinha direito nenhum sobre ele. Saiu assim... Foi um trampolim, né? Exatamente, foi um trampolim, foi a vitrine, saiu fora, o Atlético ficou sem nada. E muita gente do Atlético fez um pedido, quase que numa única voz, para a volta do Cuca. Uhum. O presidente disse hoje, entre linhas, por que o Cuca não veio. Ele disse lá, o Cuca não conseguiu dar prosseguimento ao bom trabalho do Mancini lá no São Paulo. Para bom entendedor, pinga letra. Ou seja, se ele não foi bem lá, como é que seria bem aqui? Com 7 câmeras, então, o torcedor do Atlético pode esquecer o Cuca. Pelo jeito é que pode. E outra coisa, tem que ter elenco, gente. Você acha que o treinador do Flamengo, se não tivesse esse material humano qualificado, ele chegaria onde chegou? Mas nunca. Você falou do saudosismo, eu acho que é algo que tem atrapalhado o Atlético nos últimos anos. Até mesmo o torcedor ainda vive muito de 2013, 2014. Aí toda hora se fala no Cuca, porque o Cuca é a salvação. Os últimos trabalhos do Cuca não foram bons. Se a gente pegar o Cuca no São Paulo, o próprio no Santos... Muito inseguro. Não foi bem. E a fala dele não é... A segunda passagem dele no Palmeiras também não foi boa. Então, eu acho que o Atlético tem que virar a página. O Atlético é um clube que tem que buscar sempre grandes conquistas, mas o que foi feito em 2013, 2014 passou. Tem que começar um novo ciclo. Se ficar sempre voltando lá atrás, naqueles mesmos personagens, o Atlético nunca vai conseguir iniciar uma nova jornada de glórias como foi em 2013, 2014. Concordo com você. Muito bem, meus amigos. Quando você pensar em adquirir seu carro, a sua moto ou a sua casa própria, faça consórcio. A melhor dica é procurar a Multimarcas Consórcio. Esta é a melhor dica, não tenha dúvida. Ele é o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas é patrocinadora oficial de grandes times brasileiros, inclusive do Flamengo. Multimarcas Consórcios patrocina o Flamengo. Também. Vila Nova, o Cruzeiro, entre outros clubes aí, né? Então, você sabe, ligue para lá, porque lá você faz grandes negócios. 031 30 36 16 88, 30 36 16 88. Ou entre no site da Multimarcas Consórcios, www.multimarcasconsórcios.com.br. Está aí na tela para você, essa marca bonita. Mas hoje eu vi a notícia, até no jornal O Tempo, de que o Atlético, 83% dos jogadores do Atlético têm contratos longos. O que seria? Mais 2 anos, 3 anos, será? Tem jogador que veio com contrato de 5 anos. Foi o Denilson, por exemplo. É uma brincadeira de mau gosto. Exatamente. Isso aí. Nesses 40 e poucos anos também nunca vi isso, envolvido no futebol, eu acho que 3 anos já seria o máximo, o tempo máximo para se fazer um contrato com o jogador. 3 anos se o jogador tiver uns 20 anos, 18, 19, 20 anos. Tem que levar em consideração a idade. No Atlético, por exemplo. A idade, a idade, né? No Atlético, por exemplo, o Ricardo Oliveira teve o contrato renovado por 2 anos, já estava encerrando o contrato dele, cadê ele? Sumiu. Com 40 anos de idade praticamente, né? O Léo, embora o Léo de vez em quando vá lá, faz o golzinho dele e tal, mas já não tem aquele mesmo ímpeto, aquela mesma força para trabalhar ali na zaga, que é um setor que exige muito fisicamente. De antecipar, percepção de espaço. Não é verdade? Impulsão, né? Aquele bom jogador. O Atlético tem alguns contratos assim inexplicáveis. O Terans, por exemplo, aquele uruguaio, chegou, ninguém conhecia muito o Terans, um contrato longo. Se é uma aposta, então que faça um contrato curto, né? Porque se não der certo, ok, isso acontece mesmo, né? Em todos os clubes acontece apostas que não dão certo, mas alguns contratos, como o Denilson que eu citei, para mim é o maior exemplo. Contrato não pode ser nunca unilateral. Tem que ser bilateral, bom para o clube e bom para o atleta. Agora, desse jeito, só é bom para ficar 5 anos. Contrato de 5 anos, 3 anos é muito. Quem nos manda um abraço, que está lá nos assistindo, agradecendo pelo carinho, é o nosso Roberto Gaúcho. Meu ídolo. Deve vai estar aqui. Bom, sexta-feira, nós temos, então, o jogo do América contra o Atlético Goianiense, que é o famoso jogo da vida, né? Aliás, o jogo da vida para o Cruzeiro é jogo da vida para o Atlético. Reta final é assim. Minas agora virou, todo mundo tem o jogo da vida.
porque é um confronto direto, né? Ontem nós tivemos a vitória do Sport sobre o Paraná. Venceu 2-1. Mas o Sport já estava lá em cima, né? Sport e Bragantino, principalmente, já estão praticamente liquidados na Série A. E o Sport tem os 2 artilheiros, né? Tem o Wellington e o, se não me engano, o Ricardo. Então, esse resultado não influenciou muito na vida do América, que está brigando mesmo com o Curitiba ali pelo 4º lugar. Eu acho que a briga do América é principalmente com o Atlético Goianiense. Não, e outro também com o Curitiba, que tem um jogo a menos. Exatamente. O Curitiba tem um jogo a menos, tem a mesma pontuação, mas o Atlético Goianiense vem numa toada assim, de decadência. O time não vence, se não me engano, nos últimos 5 jogos, né? São 4 empates e 1 derrota. É o Barroca então, o dia de vencer chegou amanhã. Barroca chegou agora. Tempo. Então, a América tem que... Esse jogo é crucial para a América pensar no acesso. Ele e o Curitiba. Ele tem que pegar o Atlético Goianiense e vai bater de frente com o Curitiba. Agora, o América não tem nenhuma estrela, você não aponta um jogador assim, esse aqui é isso, é aquilo, mas é um time que está... Que o treinador agregou. Junto, você vê que a alegria dos jogadores, né, quando ganham um jogo, quando tem um resultado positivo, eles são muito unidos. São simples, jogadores simples. É isso que está dando esse resultado positivo. Além do técnico, evidentemente, novo, jovem, né, começando a carreira, agregar, né? Mas soube... Exato. De contrato renovado, né? A gente falou sobre contratos, isso, esse é um acerto do América. Nós vimos isso ontem. E o Júnior, o Juninho, né? Que é o meio-campista. Sim. Eu gosto daquele garoto. Muito bom mesmo. Muito bom jogador. É o termômetro, ele é. Eu gosto. Tem outros jogadores também de nome, mas o treinador, para mim, foi fundamental. Com certeza. O trabalho do Felipe Conceição é fantástico. Felipe Conceição é fantástico. Bom, então, só relembrando que nós temos realmente jogos muito importantes que a gente tem que ficar na torcida. O Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza. É sábado, às 9 da noite. 9 da noite. O Atlético... Contra o São Paulo, domingo às 4 horas. Lá. No Morumbi. E também não vamos dizer, pode ser até talvez um pouquinho assim, que o técnico do Atlético conheça alguma coisa de São Paulo, porque ele ficou lá mais tempo, alguns meses. Ele chegou esse ano, ficou... Quase um ano lá. Quase ele chegou a dirigir. No final ele dirigiu, não foi? Ele chegou a assumir o São Paulo durante o Campeonato Paulista, enquanto o Cuca não chegava. Exato. Ele foi um treinador tampão. Ele era o diretor, né? Isso. Ele era o coordenador. E aí, quando quis assumir, eles contrataram o Fernando Diniz. Aí exatamente. E o América joga amanhã, sexta-feira, à noite, lá em Goiânia. Meus amigos, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado. Eu vi aqui pelas participações, muita gente acompanhando, cada dia crescendo mais. Nós começamos terça-feira, ainda tem muita coisa pela frente. Muito obrigado ao Vinícius. Valeu, Orlando. Obrigado. Obrigado a você também, Toninho. Obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Amanhã, 1 da tarde, a gente volta com você. Vem comigo.